nós, com todo... Foi dito aqui, ó, investe em formação, é verdade, é caro, investe em equipamento e investe em tempo. Para tudo isso ser revertido em quê para a sociedade? Nosso esforço vai ser tudo isso para um currículo Lattes? Que é quantitativo? Que todo mundo sabe que você monta uma grande equipe e reproduz isso? Então, eu queria assim, destacar muito isso, que né, eu acho que cabe a nós mesmos, né, somos nós que temos que tentar mudar isso, mudar essa realidade. E acho que o que está acontecendo nesse momento no país, para mim, eu estou vendo isso com muito otimismo. Eu estou muito otimista mesmo. Eu não estou pessimista, não estou mesmo. Eu acho que o Brasil está passando com relação a esse questionamento de ciência, e nós vamos sair muito mais forte depois disso, porque a importância da ciência, lógico que vai prevalecer. Isso é óbvio, é uma questão de tempo. Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário semana passada. Você percebe assim, falta o entendimento. Falta, mas porque isso representa a sociedade, falta o entendimento da sociedade. Nós, assim como eu acho que nós temos que questionar muito a falta de recurso, qualquer um de nós aqui que estivesse lá, provavelmente nós tomaríamos a decisão de investir prioritariamente na ciência, mas um tempo atrás também investiu errado. Investiu errado. Nós não fizemos um planejamento certo da forma que foi investido, do meu ponto de vista. Então, é um momento de muita reflexão, acho que nós temos que aproveitar, nós vamos sair muito mais forte desse momento que nós estamos passando. Bom, agora vou passar para um ponto que o professor apresentou e que acho, nós, professor, aqui na universidade, nós passamos assim, por um momento de muito crescimento, um crescimento muito intenso, porque ele foi rápido em pouco espaço. E nós fizemos nossos PDIs aqui durante os períodos, eu participei de quase todos como conselheiro e esse último como reitor, e tem muitos aqui que eu sei que estavam lá no conselho também. E vou dizer uma coisa, nós não fizemos planejamento estratégico da instituição, nós não fizemos. Ninguém fez. Nem o FMG. Então, o que nós fizemos foi atender a legislação, quer dizer, aquela coisa de fazer aquela comissão, o prazo, mas nós não fizemos. O último planejamento estratégico, que eu considero que foi o melhor, aí poucas pessoas aqui participaram, foi em 2009. Nós fizemos um planejamento estratégico, contratamos uma empresa, foi INDG, lá de Belo Horizonte, do Falcone, na época. Inclusive fomos muito criticados por isso. E eu me lembro que de 2000, quer dizer, há 10 anos, nós tínhamos, naquela época, nós tínhamos 4 programas de pós-graduação, 4 cursos. Hoje nós temos 29. Ou seja, aumentamos em 25 cursos, sem nunca mais ter feito aquele trabalho que nós fizemos naquela época. E, para mim, se nós fôssemos selecionar qual que é a maior demanda hoje da nossa instituição, inclusive, nós estamos saindo do processo agora de eleição, professor, e eu não coloquei isso muito no debate, porque eu imaginei que não seria adequado para aquele momento. Mas eu entendo que é a maior necessidade dessa instituição, até mesmo antes da gente pensar sobre a questão de custeio, sobre a questão de investimento, nós vamos ter que fazer um planejamento estratégico de fato para essa instituição, repensar tudo. Vamos ter que fazer aquilo que nós não tivemos tempo. Estou vendo vocês de Janaúba, nós temos que repensar a questão multicampo. Nós temos que pensar porque nós nos transformamos numa universidade multicampo com uma distância muito grande do campus de Teoflotone ao campus de Unai, 1000 quilômetros.
E nós temos que ter programa de pós-graduação em todos. Nós vamos ter que trabalhar a questão da pesquisa sem ser com as caixinhas em todos. Se já é difícil em um campus, imagina em 4 campos. Então, e quando eu falo esse planejamento estratégico, aí nós estamos falando aqui da pós. Mas não é só a pós-graduação. Nós temos que pensar o que nós queremos para a nossa universidade. Nós temos que questionar a missão da nossa universidade. E um ponto que eu gostei muito da fala é a questão do caso dos programas. Como que nós temos programas isolados no sentido de caixinhas, feito por um grupo de professores, sem estar conectado com o objetivo da instituição. Agora, como que esse grupo de professores vai conectar se a própria instituição ainda não está bem definido o que ela quer? E eu estou vendo esse problema muito claro. E quando nós vamos criando as políticas institucionais, o que acontece? A gente acaba criando políticas institucionais que na hora que nós vamos operacionalizar, a gente tem uma enorme dificuldade. Então, esse é um ponto que nós já discutimos isso internamente, que nós vamos ter que repensar. Eu até tenho dito para alguns, eu falei durante esse debate, os últimos debates do processo de eleição, para mim nós tínhamos que ter como se fosse uma declaração da UFMJM. Como se fosse assim, um acordo tácito entre nós. Depois a gente pensa em PDI, pensa nessas... Mas um acordo, uma carta, os princípios da universidade. Aquele quando todo mundo aqui aposentar, voltar lá atrás e falar, olha o que essa geração pensou. Nós não temos isso. Nós não temos. Mas uma coisa construída. Eu sei que é um grande desafio, mas eu tenho essa meta de setembro de 2020, nós fecharmos essa declaração. Quando a universidade ela vai comemorar 15 anos, em setembro de 2020. E vai ser um trabalho muito intenso, que nós vamos começar agora no segundo semestre, que de certa forma é um plano estratégico, que vai chegar nessa questão do plano estratégico. Nós estamos construindo ainda como que vai ser a dinâmica, mas acho que vai fazer... só um detalhe, como nós vamos discutir o organograma hoje, se nós ainda não decidimos como é que vai ser a questão do multicâmpio? Como que nós vamos decidir a questão da educação à distância? Educação à distância e a relação com a presencial, como que nós vamos trabalhar? Nós somos crianças, temos um curso muito bom. E falando especificamente da pós-graduação, eu vou destacar 2 pontos que eu acho que dentro desse planejamento estratégico eu vou defender muito e acho que não é uma questão só nossa, né? Primeiro, é um planejamento estratégico envolvendo a questão da inserção regional. Porque não adianta a gente trazer qualquer, foi dito aqui pelo professor, trazer qualquer grupo de qualquer universidade consolidada, os melhores do mundo, colocar aqui no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, no norte, no noroeste. Nós é que temos que fazer esse trabalho. Nós é que temos que aprender. Eu tenho dito que nós temos 29 programas. Não sei quantos professores envolvidos. 356 professores. Eu gostaria de saber mesmo quem que conhece essa região nossa. Desses 356 professores. Quem que já andou por essa região? Quem que conhece os problemas? O Brasil tem um problema sério, que são municípios pequenos. Os municípios pequenos têm problemas que a ciência e a tecnologia poderia resolver e se tornaria um lugar muito melhor, com uma qualidade de vida muito melhor de se viver. E as cidades pequenas não são trabalhadas, que é a nossa realidade aqui. Essa questão do desenvolvimento regional, no Brasil nós temos que passar, pega Minas Gerais. Eu não sei eu não vou arriscar falar a porcentagem, mas dos 853 municípios,
eu creio que acima de 80%, 90% tem menos de 15 mil habitantes. E aí nós temos essas universidades, igual a nossa, que é uma universidade regional, se ela não pensa, se não pensar nos problemas dessa sociedade, nós não vamos estruturar, nós não vamos melhorar a qualidade de vida dessa região. Então essa questão da inserção regional, nós vamos ter que trabalhar fortemente com relação a isso. Não faz sentido nós não... Hoje nós temos praticamente, professor, o senhor falou do financiamento, mas tem sido uma luta manter com esse problema da CAPES, do FAPEMIG, nós temos mantido, mesmo desde 2015, praticamente um valor assim, razoável do nosso orçamento para pesquisa e pós-graduação. Mas isso tem sido muito, tem sido um sacrifício muito grande. Apresentou que tem em torno de 7% do custeio para essa finalidade. Ou seja, esse recurso ele tem que retornar para a região. Como que nós vamos trabalhar nisso? Então, esse é um ponto que, para mim, dentro do planejamento estratégico, nós temos que trabalhar rápido e intenso. E o segundo é o grande desafio da internacionalização. Como que uma universidade como a nossa, nós ainda estamos estruturando, nós ainda temos problemas de cursos que têm 50 anos e campos que ainda não têm rede de esgoto, para entender a diferença. Como é que nós vamos trabalhar com a internacionalização se nós não temos mais aquele apoio, principalmente, que tinha alguns anos atrás? Então, esse é um ponto que eu vejo que o principal é focar no ensino de idiomas, que eu acho que é o que nós podemos fazer até que melhore essa questão de financiamento. Então, para mim, um ponto que aí envolve não só pós-graduação, mas toda a universidade, que eu acho que se nós conseguirmos avançar bem nessa questão do idioma, o resto eu acho que depende muito da proatividade de cada professor, de cada aluno. Da busca por recurso, porque eu vejo esse um dos maiores problemas do Brasil na internacionalização, é a língua. Os maiores problemas, a gente não consegue comunicar, você não consegue chegar até as agências internacionais, você não consegue vender o seu produto ou convencer, né? Saber você tem um bom produto, mas você não consegue transmitir, você não consegue ter a linguagem global. Então, se não trabalhar isso, acho que o Brasil vai ter problema com a internacionalização, mais ou menos você pegar o que os chineses fizeram. Ou seja, primeiro, então eu acho que é o que nós podemos fazer nesse momento, porque nós não conseguimos financiar a universidade em si. E dentro desse planejamento estratégico, eu acho que um ponto que o senhor colocou aqui também, professor Carlos, foi, eu acho que essa questão do ensino médio, esse problema que já chega para nós. E eu tenho destacado que a universidade ela tem sim um papel muito importante para ajudar o país. Acho que ela é protagonista, na verdade, em ajudar o país nessa situação do ensino médio. Nós não podemos ficar numa posição cômoda de falar, só reclamar que está lá e o que nós podemos fazer. Passa pelas universidades, principalmente com relação à formação de professores. Então esse é um outro ponto que nós estamos falando aqui de uma outra linha, que está mais no ensino, mas que dentro do planejamento estratégico ele tem que ser interligado, né, para que os nossos alunos, né, para a gente ganhar esse tempo e essa qualidade com relação aos nossos alunos. Então, dentro do planejamento estratégico, pensando aí no futuro da pós-graduação, questão da formação de professores, questão do ensino de idiomas e essa questão da inserção regional. Para mim são os 3 pontos fundamentais, e vou finalizar minha fala com o último, que talvez seja o mais importante. Quando o senhor coloca aqui, quando o senhor fecha, qual a função da pós-graduação? É o propósito de cada curso. Qual o sentido do programa de pós-graduação?
E para mim, enquanto isso não for respondido, quando chegar e falar assim, olha, a instituição tem essa meta, tem esse objetivo. E o programa? O programa não pode ter uma função simplesmente para abastecer currículo Lattes. Então, o propósito, os pesquisadores têm que trabalhar, focar no desenvolvimento de uma determinada tecnologia. Se nós não tivermos esse foco, essa meta, se for trabalho individual, aí, será que vale a pena ter um programa, ter todo o custeio desse programa, ter todo esse esforço? Ele pode trabalhar com um pesquisador individual, ué. Para que ter um programa? Para que ter um programa com várias caixinhas? Mas cada um continua com o pesquisador, não faz sentido ter programa. Então o programa vai ser só para formar? É só para formação de recursos humanos, então? Bom, é um questionamento que nós temos que fazer. Então ele deixa de perder o sentido da tecnologia, de linkar os esforços para lá na frente a gente chegar. Não adianta ter 12, 15 professores, você tem 12 professores trabalhando em uma direção. Qual o sentido disso? Qual o propósito desse programa? É só para formação? Só para nós termos mais mestres, doutor? Então é para isso. Então nós não estamos falando aqui em desenvolvimento do país, desenvolvimento regional, então pequenas contribuições isoladas que alguém no futuro junta isso aí e gera tecnologia. Hoje já não seria o programa? Aí eu acho que essa autoavaliação ela é fundamental. Fundamental. Essa autoavaliação eu acho que isso vai ter que ser implementado mesmo em todo o país. E acho que nós vamos ter que o próximo passo depois desse contexto aí de planejamento, essa autoavaliação linkando com o objetivo da instituição, que eu acho que isso vai fazer bem para todo mundo. Vai fazer bem para todo mundo. Me permita aqui finalizar dizendo o seguinte: as pessoas que estão no programa de pós-graduação, eu não estou vendo aquele brilho nos olhos. Eu não estou vendo aquela, sabe? Parece que quer entrar porque eu não quero ficar fora, é como se fosse uma elite ali de pesquisadores. Aí eu quero entrar e depois que entra, está sofrendo para ficar na pós-graduação, para manter essa publicação. Isso não pode ser positivo. Não pode. É aquela coisa assim de pesquisadores. Poxa, nós estamos melhorando a vida das pessoas, nós estamos melhorando a vida do país, nós estamos nos tornando mais competitivos. Acho que essa é a grande mudança que eu vejo para o futuro da pós-graduação. Então, acho que esses são os comentários aqui. E depois, professor, quando o senhor não fala, eu queria entender melhor quando o senhor fala sobre a educação à distância, parece que o senhor falou que um pouco, tem algumas... Doutorado. Sim, mas eu gostaria de ouvir, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Luciano. Eu vou fazer apenas um acréscimo, um comentário na sua fala. A CAPES vinha exigindo, dos programas nos últimos anos quantitativo de produção. Para manter uma nota, para subir de notas, fazer um quantitativo de pontos, consequentemente os professores, para conseguir atingir esses pontos, eles eram obrigados a produzir mais em volume. Agora a gente tem discutido qualidade, como inserir o critério de qualidade na avaliação, não só quantidade. E quando a gente traz à tona a discussão da inserção regional, o impacto da pesquisa e da extensão junto, a gente quer fazer inserção, a pesquisa como um certo braço extensionista também, de uma certa forma, não só pesquisa pura, mas também interferindo de alguma forma. Acho que o desafio que fica para a gente e para a CAPES, para a gente lutar, é como avaliar, como mensurar essa ação, esse impacto social. Porque senão continua a mesma coisa, a gente faz as ações, está tendo relevância, está mudando a realidade daquele local, mas na hora que chega lá, vamos ver pontos A1, pontos B2, pontos A, e aí não é isso, quantos congressos essa pessoa participou, e o que de fato a gente está discutindo aqui não vai ser levado em consideração na avaliação. Vou passar a palavra para a professora Tereza. Bom dia a todos.
Desculpa, eu estou um pouco rouca. Quero agradecer. Eu fiquei ali assim, nossa, ainda bem que eu não vou ter que falar. O professor abordou todas as questões que são de extrema relevância, né, para a pós-graduação. E gostaria também de falar que o André estaria nessa mesa, né, e ele pediu para justificar a ausência dele, porque como o Murilo, eu e ele somos os cabeças, né, da Sintegra, alguém tinha que ficar respondendo pelas questões administrativas lá, então ele não pôde estar aqui e ele pediu para justificar. Eu queria falar, não vou delongar demais, até para a gente poder fazer o bate-papo. Prometo que em 5 minutos eu devolvo o microfone. Mas eu acho que a pós-graduação, ela tem que pensar, né, a sua função pelas palavras, né, que foram mencionadas aqui: internacionalização, inovação, a interdisciplinaridade e a formação, né, porque são os nossos egressos que vão fazer a diferença lá, né. Nós estamos aqui, nós podemos ir à sociedade via extensão, e é uma coisa que a nossa universidade precisa trabalhar. Eu fiz um levantamento com os dados da pós-graduação da UFJ em 2017, não consegui terminar ainda de 2018, já passei isso para o Jussiano e para o Murilo, para a gente pensar estrategicamente o que fazer. Mais ou menos em 2017, os números eram: nós tínhamos 1/4 dos professores dessa universidade na pós-graduação, 1/4 desses professores são responsáveis por 75% das pesquisas desta universidade. No entanto, esse mesmo 1/4, eles só têm 25% dos projetos de extensão dessa universidade. 25%. Né? Então, há um desequilíbrio que precisa ser corrigido, porque não existe ciência se ela não for para e com a sociedade. Né? Nós temos que entender que... Eu gostei de uma palavra uma vez, o ano passado eu fui num evento da CAPES, pela universidade, e eu ouvi uma representante da CAPES falando uma coisa que me chamou a atenção e isso ficou na minha cabeça. Ela falou: a nossa ciência precisa ser mais cidadã, ela precisa entender que o seu papel é para e com a sociedade. Eu gostei muito disso, e eu acho que é isso que a gente está falando aqui o tempo todo. Né? Nós precisamos cuidar para que essa ciência não despole, como ela está descolada, né? Da função dela, que é para a sociedade. É por isso que eu chamei, em janeiro, todos os coordenadores, um a um, e fui falando, né, as questões das fragilidades dos relatórios sobre o PIB. Para todos eu falei a mesma coisa. Não é possível essa universidade tirar nota menor que 5 na avaliação da inserção regional. Não é. Não admito que nenhum programa de pós daqui, no quesito inserção regional, não ganhe 5. Né? Porque essa é a nossa função e essa é a nossa vocação, eu acredito. Né? E a gente tem trabalhado muito para aprimorar essa questão. Né? Eu não vou me delongar, porque senão a gente não volta para vocês, e acho que vale mais a pena ouvir vocês do que a gente ficar falando aqui, né? E conversar com o professor Carlos. Mas, no mais, eu acho que a gente tem um coletivo de professores e cursos muito bons, com uma qualidade muito alta, e aqueles ainda que de alguma maneira se encontram fragilidades têm potência para, né, chegar até as notas 5, 6 e 7. Né? Então, nós vamos trabalhar muito para isso, para que isso continue, né, e para que essa universidade, de fato, cumpra esse papel de inserção, de inovação, né, de modificação desse cenário tão perverso que é da região norte de Minas, né, que é da escassez, da pobreza e coisa e tal. Né? Tá, obrigada, Virginia. Professor Carlos, você queria responder perguntas do professor Jussiano relacionada a doutorado de extensão? Eu entendo, professor, que a pós-graduação é um ecossistema, que a instituição cria esse ecossistema mediante uma vocação. Eu acho que a nossa pós-graduação, o senhor acabou de relatar aqui, que quando assumiu, né, a função de reitor,
o senhor priorizou a formação de doutores. Né? Sim, depois teve que passar orientando para um outro colega, porque o ambiente da vida institucional que o senhor assumiu, né, é impossível o senhor comungar com o ambiente do ecossistema. Por quê? Não é aula, não é orientação, é um trabalho, né, muito próximo com os orientadores. E é um trabalho muito próximo que se dá, assim, eu sou totalmente contrário que o doutorado tenha aula. Pode parecer uma maluquice na minha cabeça. Eu, quando fiz uma reforma lá no programa de pós-graduação, queria acabar com todas as disciplinas. Deixar a disciplina eletiva. Se o aluno quisesse fazer, porque isso traz um transtorno institucional, irmão. Eu não vou entrar no mérito aqui, que eu chamo uma OBO. Eu tenho aula na pós, eu tenho que ter menos aulas na graduação. É um absurdo isso. Eu vejo assim. Agora, dá seminário, dá outra coisa. Porque o ambiente da pós é o ambiente do contato com o laboratório. E quando eu estou dizendo laboratório, eu não estou dizendo laboratório, estrutura física, 4 paredes fechadas, com equipamentos, citômetro de fluxo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o laboratório vai depender da área. A professora acabou de dizer o seguinte, seria muito inadmissível um programa que esteja aqui não tenha 5 na inserção regional. A região é um laboratório. Ora, se essa região é um laboratório, e esse laboratório ele vai caminhar dentro de uma dinâmica, de um nexo articulador entre orientandos e orientadores, que é esse o ecossistema que eu estou dizendo, eu não posso pensar que esse tipo de trabalho possa ser desenvolvido, né, à distância. Né? Eu acho que se vai perder bastante. Não estou dizendo que eu não possa fazer alguma atividade à distância, mas no momento que eu legitimo isso, que ele pode ser toda a distância, eu estou tirando a possibilidade desse nexo articulador acontecer. Desde o laboratório das 4 paredes, desde o laboratório entendendo como uma região. Então eu fico muito receoso que a gente transforme, né, a educação à distância como sendo uma formação distante, que são coisas totalmente diferentes. Né? Uma coisa é o senhor fazer uma videoconferência, isso é importante, né? Isso diminui o custo. Né? Agora, pensar uma pós-graduação, um doutorado, né, à distância, que não leve em consideração o ecossistema, que não pode ser teletransportado, nós não temos tecnologia para isso, né? Eu acho que seria um prejuízo muito grande para a própria consolidação do ecossistema. Né? Ao contrário da educação à distância, na graduação, que aí eu sou totalmente favorável. Eu só acho que ela não é bem feita. Né? Eu só acho que ela se perdeu. E que se perdeu porque as instituições públicas também tiveram uma resistência. E não sabem fazer. Não sabem. Instituição nem São Carlos, que se coloca aí como uma referência, eu não considero que avançou em relação a algumas coisas que eu conheço. Mas é basicamente nisso. Então, a minha restrição é aí. Agora, eu posso colocar, né, salas de videoconferência para defesa, eu posso ampliar a constituição de seminários. Eu gosto muito da ideia de consórcio. Outro dia eu estava lá com o colega do senhor, o professor Edivar, me convidou para falar sobre internacionalização, né, sobre o projeto Print UFO. E eu falei com o professor Edgar e depois a professora Ana Lúcia, lá da UFTM, também me chamou. Eu falei, olha, eu defendi uma ideia que era o trabalho coletivo. Da mesma maneira que a gente falou de planejamento estratégico. O professor, né, relatou algumas coisas aqui que ele tem intenção de elaborar nos próximos meses e nos próximos anos. Eu acho que a grande falha do modelo universitário brasileiro, se a gente está dizendo, olha, os programas trabalham em Caxias, as universidades também trabalham em Caxias. Nós temos o maior sistema de federais da Federação Brasileira. Mas nós não trabalhamos juntos.
trabalha quando o senhor me convida, o senhor vai lá, o Forito vai lá em Uberlândia, faz aquele rodízio. Só. Esporadicamente. Às vezes tem um programa em associação. Eu até questiono isso. Associação de que forma? Que tipo de integração que ocorre? É lá em Uberlândia aqui. Então eu não sei se num trabalho consorciado, né, a gente poderia ter projetos conjuntos de laboratórios conjuntos, de pesquisadores conjuntos. Eu falei numa reunião que aconteceu em São Paulo, né, eu fui o único, e depois o pessoal entendeu porque a USP bateu forte que ela achava que eu queria dividir o dinheiro. Eu falei para a professora Cone, era a diretora de Relações Internacionais da CAPES na época, eu falei, Cone, no edital print, que não havia sido divulgado ainda, por que a gente não pensa uma linha, uma faixa, onde seja permitidos projetos consorciados? Exatamente para, né, agregar várias experiências de internacionalização que, às vezes, uma universidade de porte pequeno e médio não terá como fazer, né, isoladamente. Aí eu dei o exemplo de Uberlândia. Olha, Uberlândia e o FTM. Olha, nós estamos 100 quilômetros um da outra, pesquisadores integrados. A Cone gostou da ideia, mas aí o pessoal bateu. Não, aí eles vão ficar fortes, né? Eles vão ter projetos bons. Né? Aí o pessoal recuou. Mas essa ideia está voltando novamente. Né? Agora ela tem que ser institucional. Não é eu pegar o professor Cláudio e falar, Cláudio, vamos trabalhar no meu grupo de pesquisa. É dizer o seguinte, professor Valdo, professor Josiano, né? Montem grupos de trabalho e vamos pensar em trabalhos coletivos entre a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade dos Lados de Jequitinhonha e Mucuri. É assim que se faz. Num momento de crise intensa. Dinheiro igual nós tivemos lá 2009, 2010, 2011, 2011, esquece, não vai ter mais. Aquilo ali foi um time perdido de planejamento, que é muito mais fácil fazer planejamento com dinheiro, gente. Eu sou, né, eu quero fazer planejamento com dinheiro. A crise força o planejamento, eu concordo com isso. Ela força, ela está forçando as universidades a se comunicarem. Não tenha dúvida disso. Ela está mostrando à universidade que, geralmente, ficou um pouco, né, marginal à sociedade, precisar da sociedade, e vão ter que ouvir e ficar calado. Porque a sociedade, em parte, tem razão. Agora, nós devemos, sim, trabalhar mais integradamente. Aí eu vejo que uma ideia... E aí é o setor privado. Quem defende isso é o setor privado. Porque o setor privado ele não está pensando na qualidade, ele está diminuindo o custo. Porque, da mesma maneira que eu falei que um doutorando custa 115 mil, eu gostaria que ele custasse 500, ele gostaria que ele custasse 15. Né? Ou zero. Né? Então, a perspectiva é diferente. Eu não tenho perspectiva de mercado. Nós não temos.